Olá, eu me chamo Lázaro e esse é o meu canal. Nesse canal eu quero compartilhar com vocês as leituras que eu faço e as reflexões, opiniões e aprendizados, que eu tenho por meio dos livros. Então seja bem-vindo e vamos lá. Então pessoal, eu queria começar com esse livro aqui, que chama As 95 Teses e a Essência da Igreja, de Martinho Lutero. Martinho Lutero ele é o nome mais conhecido, mais lembrado quando a gente fala de reforma protestante, que foi o episódio, o acontecimento histórico, na história do cristianismo, que dividiu a igreja, entre protestantes e católicos. E aqui nesse livro a gente vai ter alguns escritos de Martinho Lutero. Ele foi organizado, compilando alguns escritos de Martinho Lutero. Uma carta de Martinho Lutero ao arcebispo da época, as 95 teses, as famosas 95 teses que foram pregadas na porta do castelo, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, e que são pouco conhecidas. Nós sabemos o nome de Martinho Lutero, nós sabemos o que aconteceu, o que é considerado como estopim da reforma protestante, que foi o pregar das 95 teses na porta da capela da igreja do castelo de Wittenberg, mas nós pouco conhecemos o conteúdo dessas 95 teses. E aqui nesse livro, a gente tem uma a uma as 95 teses de Lutero. E também nós temos uma obra de Lutero chamada Do Cativeiro Babilônico, que nós também vamos compartilhar aqui nesse livro. Quando a gente lê a respeito da vida de Lutero, em artigos, em obras sobre a vida de Lutero, é dito, nessas obras, que Lutero era um homem muito produtivo no que diz respeito à produção literária, escrever. Lutero escrevia muito. Esse livro aqui, ele não é muito extenso, tem apenas um pouco mais de 100 páginas, então é um mínimo da produção do que Lutero escreveu, mas ainda assim é importante, para quem quer conhecer o que Lutero escreveu. Uma das coisas que a gente consegue perceber nos escritos de Lutero é que ele adota dois tons, quando ele escreve contra as doutrinas da Igreja Católica. Um tom mais ameno no começo da sua caminhada no que diz respeito à reforma protestante, e um tom mais severo quando ele rompe definitivamente com a Igreja Católica. E aí, nessa carta aqui, que ele mandou para um arcebispo, que é o primeiro texto que a gente tem nessa obra, é uma carta que ele enviou para um arcebispo da época. A gente percebe esse tom mais humilde, esse tom mais leve, um tom de quem de fato não quer romper definitivamente, mas quer reformar, consertar alguns ensinamentos errados. Eu vou ler aqui para vocês terem uma noção da humildade de Lutero no começo da caminhada dele na reforma. Diz assim: a graça de Deus seja contigo, com tudo o que é e fazes. Perdoa-me, reverendíssimo Pai em Cristo, príncipe muito ilustre, se eu, a escória da humanidade, ouso pensar em encaminhar a carta à eminência da tua sublimidade. Então essa carta aqui, enviada para o arcebispo Alberto, é uma carta que ele enviou antes de pregar as 95 teses no castelo de Wittenberg. E dá para perceber o tom respeitoso, o tom humilde, que ele adota bem no início da carta. Quando a gente continua a leitura dessa carta, a gente vê que ele mantém esse tom humilde, com essa intenção de sugerir o conserto de uma das coisas que mais incomodou Lutero, que a época dele era a venda de indulgências. Aqui na página 11 tem mais um exemplo da postura humilde de Lutero. Já perto da conclusão da carta, ele diz assim para o arcebispo Alberto: mas o que posso fazer, excelentíssimo primaz e muito ilustre príncipe, a não ser suplicar ao reverendíssimo Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo, que te dignes de voltar os olhos do teu paternal cuidado e proíbas esses anúncios e imponhas aos pregadores de indulgências outras formas de pregação. Então, as indulgências, que eram espécies de documentos que conferiam algum tipo de salvação, àqueles que comprassem, elas eram vendidas mediante uma pregação,
mediante uma mensagem que o pregador dava, tentando convencer as pessoas a comprarem, né? E isso foi um dos pontos que mais incomodou Lutero, né? Que essas pregações, elas tinham um conteúdo que não batiam com as escrituras, né? Ele não via sentido no que era, ele não via relação no que era pregado nas escrituras e no que era pregado pelos pregadores, vendedores de indulgência. Um outro ponto trabalhado no livro, né, são as 95 teses, as famosas 95 teses, né, que foram o estopim para o começo da Reforma Protestante, né? Nós sabemos que Lutero elaborou essas 95 teses e as pregou na porta da capela ou da igreja, né, do castelo de Wittenberg, né? E daí por diante elas foram ficando cada vez mais populares, né? E aí, embora seja um fato conhecido, como eu falei no início, poucas pessoas conhecem o conteúdo dessas 95 teses. Então a gente vai agora verificar alguns pontos, né, dessas 95 teses, porque não tem como também trabalhar todas elas, né, nesse vídeo. Uma coisa interessante da gente saber é que, embora sejam 95 teses, né, elas não são cada uma tratando a respeito de um tema diferente, né? Às vezes vão ter mais de uma tese, né, sendo trabalhadas a respeito de um mesmo assunto, de um mesmo tema, né? Por exemplo, da tese 1 até a tese 4, Lutero vai tratar de arrependimento, né? E aí eu queria ler aqui para vocês essas teses, para a gente esclarecer um pouco mais. Diz assim, ó, na tese 1: o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ao dizer arrependei-vos, intencionou que toda a vida dos cristãos seja de arrependimento. Tese 2: essa palavra, né, não pode ser entendida como penitência sacramental, que é a confissão e a satisfação realizadas sob o ministério dos sacerdotes. Tese 3: mas isso não se refere apenas à penitência interior, isto é, tal penitência interior é inútil a não ser que externamente, né, produza mortificações na carne. O arrependimento, assim, continua tanto quanto o ódio a si mesmo, isto é, o verdadeiro arrependimento interior continua até a nossa entrada no reino dos céus. O que Lutero quer dizer, né, com essas teses? Né? É que para ele o arrependimento não é somente aquele ato de ir até ao sacerdote, confessar os seus pecados, receber a penitência a qual você deve cumprir, né, para ter a satisfação dos seus pecados, para ter a absolvição dos seus pecados. Né? Ele entende que é bem mais que isso e entende que deve ser um ato contínuo na vida do cristão até a sua morte, né? O arrependimento deve ser contínuo e ele não é somente baseado em atos exteriores, né? No ato de confessar ao sacerdote, receber a penitência e cumprir a penitência, né? Então, o arrependimento, para Lutero, é algo bem mais profundo do que apenas cumprir penitências, né, que o sacerdote impunha, né, aos cristãos. Uma das coisas que incomodava muito, né, Martinho Lutero, e que a gente vê evidenciado aqui nas 95 teses, eram os pregadores, né, e a maneira como eles tentavam defender, né, a venda de indulgências, a maneira como eles argumentavam perante o povo, né, mediante as suas pregações, para que eles pudessem vender essas indulgências, né? E aí lá na tese de número 27 diz assim, ó, eles pregam que a alma sai do purgatório assim que se ouve o tilintar da moeda ao cair no cofre das ofertas, né? Isso aqui é uma referência a um dos grandes nomes de pregadores da época que vendiam, né, as indulgências, né? Um dos mais famosos, ele se chamava Johann Tetzel, ou João Tetzel, né? Era um dos mais famosos. Então dizem que esse Johann Tetzel afirmava isso, né? Que assim que a pessoa comprava a indulgência, né, seria esse documento que lhe garantia a absolvição completa, que eles chamavam de plenária, né, dos seus pecados, e ele dizia que assim que você paga essa indulgência, ou seja, você coloca o dinheiro, né, a moeda, no cofre, né, do recebimento, assim que essa moeda bate no fundo do cofre, né, se ouve o tilintar, o barulho dessa moeda, na mesma hora, né, que acontece isso, a alma recebe o perdão, né, dos seus pecados, né, e sai do purgatório, né? Purgatório que seria esse, na doutrina católica, seria esse estado intermediário, né, entre céu e inferno.
E então lá nas teses 53, 54 e 55 ele continua batendo na tecla das indulgências, né? Só que dessa vez tem uma outra coisa que incomoda Lutero, né? Que é o tempo dado e a importância dada a essas indulgências e a pregação voltada para essas indulgências, né? Enquanto que a pregação em si da palavra fica de lado, né? Ele diz assim, ó, na tese 53, 54 e 55. São inimigos de Cristo e do Papa os que, para promover a pregação das indulgências, condenam a palavra de Deus ao silêncio nas igrejas. Um erro é cometido quando a palavra de Deus recebe menos tempo que a divulgação das indulgências no mesmo sermão. O desejo do Papa é que, se as indulgências, um assunto de pequena importância, são celebradas com sinos, procissões e cerimônias, o Evangelho, que é de importância muito maior, deve ser pregado com centenas de sinos, centenas de procissões e centenas de cerimônias, né? Então vejam, as indulgências elas alcançaram um patamar tão grande de importância que em alguns sermões, né, em algumas igrejas, elas superavam o tempo de um sermão a respeito do Evangelho. É como se eles reservassem um tempo maior para pregar as indulgências, vendê-las, convencer os fiéis a comprar essas indulgências, né? Enquanto que a pregação do Evangelho era deixada de lado, né? Isso incomodava muito Lutero, né? Tanto que ele incluiu nas 95 teses para que isso também fosse debatido, né? Porque esse é um outro ponto importante. Quando Lutero pregou as 95 teses, aquilo ali era um chamado ao debate público, né? Ele tinha pontos a defender e convocava pessoas, né, para o que eles chamavam de disputa na época, né, para argumentar em contrário caso discordasse disso, né? Vejam que Lutero ele considerava a questão das indulgências, da venda de indulgências, algo tão grave e prejudicial para a própria Igreja Católica e para o seu líder maior, né, que é o Papa, que ele se preocupava com isso e também inseriu nas 95 teses possíveis argumentos que os leigos ou que as pessoas que discordavam também da Igreja Católica poderiam argumentar diante dessa venda de indulgências. Então, nas teses 81 a 84, ele cita alguns desses argumentos que podem ser usados por pessoas que, vendo toda essa situação da venda de indulgências, poderiam argumentar, né? Então ele diz assim, ó, a licença para pregar indulgências não torna fácil nem para os mais eruditos proteger a honra do Papa contra calúnias, ou, em todo caso, os questionamentos contundentes da parte dos leigos. Ou seja, toda essa situação era ruim porque dava vazão, né? Dava motivos para que as pessoas criticassem a igreja e criticassem o próprio Papa também, né? Na tese 82 ele diz assim, ó, por exemplo, porque o Papa não esvazia o purgatório motivado por caridade santa e pela suprema necessidade das almas, esta é a mais justa de todas as razões. Se ele redime um número infinito de almas por causa de dinheiro, o que será gasto na construção de uma basílica, sendo esta uma razão muito pequena, né? O que ele está dizendo é assim, ó, algum leigo pode argumentar o seguinte, ora, se pagando o valor de uma indulgência, alguém pode ser livrado do purgatório porque tem o perdão plenário, completo dos seus pecados, por que ao invés de receber dinheiro para isso, o Papa não perdoa livremente, né, em nome de Deus, ao invés de estar cobrando dinheiro, né? Aí Lutero está dizendo que alguém pode argumentar isso, né? Então isso precisa ser debatido, né? Por isso que está inserido nas 95 teses. Lá na 83 ele diz assim, outra, porque as missas fúnebres e as missas de aniversário de falecimento continuam, e porque o Papa não devolve ou permite a retirada dos fundos adquiridos para esse propósito, considerando-se o erro de orar por quem já está redimido. Então, assim, por que eu faria uma missa, né, por alguém que já morreu, ou uma missa do aniversário do falecimento dessa pessoa, ou por que eu oraria por essa pessoa, já que ela já saiu do purgatório e, portanto, já está salva no paraíso e não necessita, né, dessas mesmas orações ou missas, né, já que essa pessoa
ou algum familiar comprou o seu perdão dos pecados por meio das indulgências, né? Lá na tese 90, nós percebemos que essa preocupação de Lutero era uma preocupação de fato verdadeira, né? E que o intuito inicial de Lutero, não, como dissemos no início, não era uma separação radical da igreja. Ele de fato queria consertar o que estava fora ou em desacordo com a palavra de Deus, né? Lá na tese 90 ele diz assim, ó, reprimir esses escrúpulos e argumentos do povo, né? Esses que ele mencionou lá na tese 82, 83 e 84, né? Reprimir isso à força e não os resolver com argumentos significa expor a igreja e o Papa ao ridículo de seus inimigos e tornar os cristãos homens infelizes, né? Então, o chamado dele aqui nas 95 teses era para que isso fosse resolvido no argumento, né? É para que de fato isso fosse debatido e trabalhasse uma melhor solução para toda essa situação. E que não fazer isso, tentar reprimir isso por outros meios, sejam meios violentos ou qualquer outro meio, seria ruim para a própria igreja, né? Na tese 91 nós vemos um outro fato interessante, que Lutero aparenta demonstrar que acha que o Papa não conhece toda essa situação ou que não concorda, né, com toda essa situação das pregações erradas de indulgências, da venda de perdão, né? Porque ele diz assim, se as indulgências fossem pregadas de acordo com o espírito e com a mentalidade do Papa, todas essas questões seriam resolvidas em paz. Na verdade, elas nem existiriam, né? Então, de alguma maneira, é como se isso tudo fosse feito a despeito do Papa, né, para Martinho Lutero. Como se o Papa não tivesse o conhecimento do que de fato estivesse acontecendo, né, com venda de indulgências, promessas de perdão e tudo mais, né? Então vejam que isso também, mais uma vez, consolida a ideia de que Lutero não via a Igreja Católica inicialmente como um grande inimigo que devesse acabar ou que precisava de uma nova igreja. A ideia inicial de Lutero era, de fato, reformar a igreja, né? Chamar ao debate para que, por meio do argumento, por fim, da tese 92 a 95, Lutero vai demonstrar que a vida cristã, na verdade, é uma vida de lutas, né? De batalhas, de dificuldades, que não é tão simples obter a salvação como os pregadores de indulgências defendiam, né? Era só você comprar a indulgência, colocar a moeda no cofre de ofertas e ao tilintar, né, a moeda ou fazer o barulho, a alma sairia do purgatório, né? E aí Lutero diz o seguinte, ó, fora com os profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, quando não há paz. Benditos sejam os profetas que dizem ao povo de Cristo, a cruz, quando não há cruz. Os cristãos devem se esforçar em seguir Cristo, seu líder, em meio a dores, mortes e provações do inferno, e assim confiar que entrarão nos céus mediante muitas tribulações, em vez de confiar em promessas de segurança e paz, né? Que eram essas promessas de salvação por meio da compra das indulgências. Um outro escrito que a gente encontra, né, nesse livro aqui de Martinho Lutero é uma obra chamada Do Cativeiro Babilônico. É uma obra já escrita alguns anos depois do episódio histórico em que ele prega as 95 teses, né? E é uma obra que, quando a gente lê, a gente percebe já um rompimento mais radical de Lutero, né? Vocês vão lembrar que no começo do vídeo a gente percebe que os primeiros escritos de Lutero, na época das 95 teses, ainda eram escritos que mantinham uma certa humildade, uma certa reverência com as autoridades católicas, né? Com o líder católico que é o Papa, né? E com o passar do tempo, esse rompimento, né? Essa discordância com os ensinamentos da Igreja Católica, eles vão se tornando um pouco mais radicais, né? E a gente percebe nos escritos de Lutero, né? Os anteriores e os pós pregação das 95 teses, que ele se tornou mais duro e mais incisivo, né, com relação às suas discordâncias e ao que ele defende, né, em contrariedade ao que a Igreja Católica ensinava, né. E essa obra, né, do Cativeiro Babilônico mostra isso, né. No início da obra ele já menciona que o que ele havia escrito, né, ainda mantendo um certo respeito pelas autoridades católicas e pelo que eles defendiam, né,
aquilo ali poderia até ser jogado fora, ele diz, né? Então ele já está num estado mais radical de discordância, né? E por que Martinho Lutero chamava essa obra do cativeiro babilônico, né? Porque na visão dele, ele entendia que a igreja tinha agregado ou colocado tantos ritos e outras exigências em torno dos ensinamentos bíblicos, que é como se essa mesma igreja tivesse prendido os cristãos e os impedido, né, de usufruir da liberdade que a palavra ensina, né, da liberdade verdadeiramente cristã, né? E o que Lutero vai trabalhar especificamente, né, nessa obra do cativeiro babilônico são os sacramentos, né? Os sacramentos da Igreja Católica, que são 7, né? E que foi por meio desses sacramentos, né? Ou do incremento desses sacramentos, né? Somando a eles mais ritos, né? É que a Igreja levou os cristãos, os seus fiéis, a esse cativeiro, né? Segundo a visão de Lutero. Lutero diz assim, ó: para começar, devo negar a existência de 7 sacramentos e deixar claro, por enquanto, que há apenas 3, o batismo, a penitência e a ceia. Aqui nós vemos dos principais pontos abordados na obra do Cativeiro Babilônico de Lutero, é que ele discordava do número de sacramentos que a igreja havia instituído, né? Que eram 7, né? E Lutero entendia que, na verdade, biblicamente, só se poderia defender, né, com base na Bíblia, a existência de apenas 3, né? E o primeiro que ele trabalha é um dos sacramentos mais conhecidos, né, pela maioria dos cristãos, seja católico ou protestante, que é o sacramento da ceia, né? E Lutero vai trabalhar principalmente no ponto em que a ceia, como a Igreja Católica ministrava ou administrava, ela era administrada, como Lutero chama, em uma espécie para os leigos e em 2 espécies para o sacerdote, né? Então, em uma ou duas espécies, que significa que para os leigos é dado apenas o pão, que é uma espécie, né? E para o sacerdote, né, ou para os clérigos, era ministrado de maneira completa, né, em 2 espécies, que seriam o pão e o vinho. Lutero vai discordar disso e vai argumentar biblicamente que se deve, né, administrar a ceia, né, ou a Eucaristia, como é conhecida também, na verdade, dando as 2 espécies tanto para os clérigos quanto para os leigos, né? Quando ele trata a respeito do segundo sacramento, que é um dos que ele considera de fato sacramento também, né, como mencionado agora há pouco, Lutero vai voltar a enfatizar que o ensinamento da igreja ele se tornou tão cheio de rituais, de ritos, de ofertas e tudo mais, que isso acabou obscurecendo a importância desse segundo sacramento, que é o batismo, né? E a importância também da fé como o ponto principal no que diz respeito a o cristão usufruir desse sacramento, né? Aí diz assim: se você quer ser salvo, deve ter fé nos sacramentos sem qualquer tipo de obras. Sua fé será seguida pelas obras, mas você não deve fazer da fé algo de menor valor, pois ela é em si a mais excelente e a mais difícil de todas as obras. E apenas pela fé você será salvo, mesmo que seja obrigado a se privar das demais obras. Então, para Lutero, todo esse incremento, né, que a igreja colocou em torno do sacramento, né, e em torno do ensinamento bíblico, acabou deixando a fé de lado, né, como tirando o principal, que seria a fé, né, e fazendo, mesmo que indiretamente, as pessoas crerem no mérito, né, ao praticar tais obras ou tais ritos, né, que a igreja defendia. E isso obscurecia a relação do cristão com o sacramento. Quando Lutero aborda, né, o terceiro sacramento, que seria o sacramento da penitência, né, ele demonstra que para a igreja católica esse sacramento ele tinha que ser dividido em 3 partes, né? Contrição, né, que seria quando a pessoa percebe ou reconhece que está em pecado. Confissão, né, quando ela vai até o sacerdote e confessa seu pecado. E a satisfação, que é quando ela recebe uma penitência para cumprir, né,
para fazer essa satisfação, né? Lutero entende que isso deveria ser bem mais simples, né? E que fazer dessa forma, como estava sendo recomendado, poderia acabar levando o fiel a entender que ele merecia o perdão dos pecados por cumprir esses ritos, né? Então Lutero entende que esse sacramento da penitência deveria se resumir ao seguinte: o indivíduo reconhece que está em pecado porque depositou fé nas ameaças de Deus, ele utiliza esse termo, né, ameaças de Deus que ele encontra nas Escrituras contra o pecador, né? Então ele observa isso, ele crê nessas ameaças, isso desenvolve um temor no seu coração e posteriormente, ao continuar conhecendo as Escrituras, ele lê as promessas de Deus para aquele que se arrepende dos seus pecados, né? E ele também crê. Um outro ponto defendido por Lutero, né, a respeito desse sacramento da penitência é que ele não cria ou não defendia, ele discordava, né, da ideia de que o ato de confissão de pecados devesse ser feito apenas com o sacerdote. Ele entendia que, como cada cristão é também um sacerdote, como a Escritura diz, então cada cristão pode compartilhar ou pode confessar seu pecado a um outro cristão, não necessariamente a um sacerdote. Quando Lutero parte para o quarto sacramento, né, que a partir daí ele começa a falar dos sacramentos que ele não considera sacramentos, né, ele só considera os 3 primeiros que foram mencionados agora há pouco, e aí ele parte para falar do quarto sacramento, que seria o sacramento da confirmação. Nesse ponto ele escreve muito pouco, né? Ele se limita a dizer que consiste na imposição de mãos, né? Que também era um hábito comum, né? Quando a gente lê o Novo Testamento, né? Os apóstolos, eles impunham as suas mãos, né? E oravam pelas pessoas, seja para elas receberem o Espírito Santo, seja para elas receberem alguma cura, né? E aí ele diz que a igreja transformou isso num sacramento, né? E que ele discorda disso. E ele ainda diz que isso foi transformado em um sacramento para que os bispos tivessem alguma função, já que esses mesmos bispos, eles se eximiram da sua função, que deveria ser a função verdadeira, né? Que é de pregar o evangelho e cuidar dos cristãos, né? Então, como os bispos deixaram essa função para aqueles cargos eclesiásticos abaixo deles, né? Então eles teriam que ter alguma coisa para fazer. Sobre o quinto sacramento, que seria o sacramento do casamento, Lutero também diz que isso foi uma invenção, né? Que, embora o casamento seja algo da vontade divina, ele não deveria ser um sacramento, como foi instituído pela Igreja Católica, e ele ainda diz que isso se deveu a um mau entendimento, né? Mais especificamente a uma tradução, a um entendimento errado a respeito da tradução dos escritos bíblicos. Ele entende que no texto bíblico que fala de casamento, né? Na tradução latina, a palavra mistério, quando diz que o casamento é um mistério, né? Ela foi traduzida por sacramento. E então, a partir daí, né, começou-se a defender que o casamento seria também um sacramento, né, como os outros 6 sacramentos instituídos pela Igreja Católica. Além disso, Lutero levanta outros pontos quando ele aborda essa questão do casamento, né? Ele vai discordar também da diferenciação ou da não permissão do casamento por conta de laços espirituais. Por exemplo, ele discorda que alguém que batizou, por exemplo, o homem que batizou uma mulher, e portanto ele seria uma espécie de pai na fé, né, dessa mulher, ele discorda que eles sejam impedidos de se casarem. Nos dá a entender de que isso acontecia na época, né, de que pessoas com um vínculo espiritual, por exemplo, alguém que batizou outra pessoa, não poderiam casar um com o outro, né? Então ele discorda disso. Ele discorda também de outros limites impostos à época, né? Até de casamento em relação aos seus parentes, né? Lutero vai dizer que essa proibição de casamento entre pessoas da mesma família, ela só é legítima se esse parentesco consanguíneo for até o 2º grau, né, de parentesco. O 6º sacramento, né, que seria o sacramento das ordens, é por meio desse sacramento, né, que um clérigo
era capacitado a se tornar alguém para ministrar a missa, para ministrar a pregação da palavra, né? Mas Lutero discorda também que isso seja um sacramento, né? Segundo os critérios que ele entende que são bíblicos, e também discorda porque, segundo Lutero, embora essa pessoa, ao passar por esse sacramento das ordens para se capacitar a ser um clérigo, ele não é capacitado para o seu trabalho essencial, que seria a pregação da palavra, né? Então, segundo Lutero, eles faziam qualquer coisa nesse sacramento, menos capacitar verdadeiramente como deveriam capacitar, né, o clérigo a pregar a palavra, né? E Lutero também discordava nesse sacramento no que diz respeito ao celibato, né, que é, entre aspas, a proibição de um clérigo de casar, né? Então ele entendia que, segundo a Bíblia não proíbe isso de maneira alguma. Então, para Lutero, um clérigo, alguém que entendeu que foi chamado para esse serviço religioso, ele não deve se eximir do casamento, ele não deve desconsiderar o casamento, né, como a igreja defendia. O último sacramento abordado por Martinho Lutero, né, no livro, é o sacramento chamado da extrema unção. E ele se chama extremo porque ele é ministrado no final da vida da pessoa. Por exemplo, alguém que está enfermo e por isso está à beira da morte, né? Então o religioso é chamado para ir até essa pessoa, para ungir ele com óleo e orar por ele, né? Embora a igreja da época fizesse isso, né, quando acontecia do enfermo estar à beira da morte, Lutero discordava porque entendia que o texto bíblico do livro de Tiago, né, que embasava essa prática, na verdade dizia o contrário. Ele não dizia que era para ser ministrado quando essa pessoa não tivesse mais chance de viver, mas ele dizia o contrário. Ele dizia que era para ministrar ou para orar e ungir o doente com óleo para que ele fosse curado. Então a prática da igreja, ela era contrária ao entendimento bíblico, né, de Lutero. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.